de vocês. Eu quero meditar com os irmãos uma mensagem que o Senhor já me deu há alguns dias e eu ministrei sobre ela, mas ficou com o meu coração, que é no livro de Ruth, lá no capítulo 1 do livro de Ruth. Quero ser grato a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, né, graças a Deus. Foi um trabalho que foi proposto aí aos nossos corações. E quero dizer assim que, para mim, não sei se para vocês, mas eu carrego dentro do meu coração a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Foi extremamente grande. A presença do Espírito Santo de Deus foi preciosa neste lugar. Aqui ao longo dessa semana eu pude sentir a glória de Deus, pude ver Deus falar através da vida de cada um, né? Rodrigo, da vida do Elton, o Mateus que esteve aqui presente. Amém. Deus usou grandiosamente a vida do Mateus, os louvores que foram cantados, né? Então, primeiro eu só tenho a agradecer, né? Porque assim, graças a Deus, o Senhor tem usado muito a vida do meu pai ao longo desses anos aí e pôde nos ensinar, né, a trilhar esse caminho, que é o caminho do Senhor nosso Deus, de estar na presença do Senhor. Temos falha? Temos defeitos, temos discussões, mas pela misericórdia do Senhor, como já foi dito aqui, nós aprendemos, né, que a melhor coisa que nós podemos fazer, dentre todas as coisas, é perdoar, né? Aprender a perdoar. E eu aprendi ao longo dessa semana, quando o Rodrigo ainda pregaram na segunda-feira aqui, falando sobre Jefité, a sua vida, a sua trajetória, o Tony, o Hertinho, falando aqui, eles vieram trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, a mesma raciocínio, né? De uma mensagem assim, que a vida ela tem dificuldade, toda família tem dificuldade, toda família passa por muitos processos, mas de uma coisa nós temos que saber, no final, quando a Deus no meio da família, quando o Espírito Santo trabalha no meio dessa família e quando há liberdade na família, as diferenças que temos de pensamento, as diferenças que temos de vida, porque cada um casa, cada um vai para a tua casa, cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de viver, mas quando Deus está presente, a diferença está aí. Nós temos diferenças pessoais, mas quando Jesus Cristo está presente, há igualdade. A nossa diferença é no modo de pensar e muitas vezes no modo de agir, no modo de educar nossos filhos, de conversar dentro da família. E eu quero ler com vocês o livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim: e sucedeu que, nos dias em que o juiz julgava, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, da sua mulher Noemi e dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion. E ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Somente até aí. Uma história já conhecida sobre nós, que fala, né, de Noemi, de Ruth, de órfã. Uma palavra que vem falar um pouco sobre família. A palavra vem dizer que nos dias em que os juízes julgavam a terra de Israel, houve fome ali naquela terra. Ou seja, quando o Senhor começou a fazer justiça no meio do seu povo, começou a haver fome no meio da terra. O que eu quero ministrar para você aqui nessa manhã?
que quando o Senhor começa a fazer justiça no meio da nossa família, no primeiro instante, há uma aparente fome, uma aparente necessidade de algo sobre as nossas vidas. O que eu quero trazer para você? No primeiro momento, quando um pai começa a corrigir um filho na sua vida, ainda na infância, muitas vezes o filho não consegue entender o que o pai quer sobre esse filho. Mas o tempo vai se passando, a mente dessa criança começa a mudar, ele vai chegando à sua adolescência, chega à juventude, e ele sendo bem ensinado, o que vai acontecer? Ele vai começar a olhar, parece que em um tempo da sua vida houve fome, houve necessidade, passou por necessidade, por quê? Porque ele não consegue entender o modo em que o pai cria o filho, as dificuldades que o pai tem para criar o filho. E esse homem, Elimeleque, ele começou a criar os seus filhos ali, e os juízes julgavam e começou a haver fome na terra. E ele começa a olhar para dentro de si e diz assim: olha, eu como pai não serei mais capaz de sustentar a minha família neste lugar, a minha família nessa terra, e vou procurar uma terra onde eu possa melhor sustentar os meus filhos e abençoar a vida dos meus filhos. O que eu quero trazer para você? Que olhando para a vida do meu pai hoje, eu vejo a forma como nós fomos criados. Eu olho para a vida dos meus filhos e vejo a maneira que eu tento educar os meus filhos. E vocês que estão aí, igual o Tony já tem, a Manu, começa a analisar a maneira que está criando os filhos, outros que vêm, a maneira que está sendo criado. Há momentos na nossa vida que há necessidade de mudanças na nossa vida. Porque nós fomos criados de um jeito, nós tivemos uma doutrina e o mundo vem mudando. Só que o que acontece? A palavra de Deus, ela não muda. Quando nós olhamos para essa história, o povo de Moabe, os moabitas, assim como o Martim já falou aqui sobre Ló, era descendente de Ló, o povo de Moabe. E quando nós vamos olhar para a história, o porquê que o Senhor não gostava do povo de Moabe? Porque os moabitas tentaram impedir a bênção do povo de Israel. E é o que acontece na nossa vida. Muitas das vezes, as tribulações, as provas, as lutas, elas vêm tentar nos impedir que as bênçãos de Deus cheguem sobre as nossas vidas. Aí o que acontece? Como nós, sendo servos de Deus, como a palavra diz que nós temos que ser pastores, assim como a irmã Vânia já disse aqui, pastores dentro do nosso lar, pastores dentro da nossa casa, sermos sacerdotes por Deus dentro da nossa casa, há momentos em que nós procuramos melhoras. Só que o que acontece? Como homens, como mulheres, só que esquecemos que a melhora que temos que procurar na nossa vida é como? Espiritualmente. E foi o erro de Elimeleque. Quando a mulher dele, Noemi, acredito eu que ela era uma mulher de muita oração. Só que como a Bíblia diz que a mulher naquele tempo e até nos dias de hoje é sujeita ao marido, o que acontece? Ela não contendeu com o marido, ela orou. Ela foi buscar, não, vamos, mas ela continuou em contínua oração. Os filhos crescem e se casam naquela terra. Descumprindo uma ordem de Deus, casaram-se com mulheres moabitas e viveram naquela terra. Só que o que acontece? O marido de Noemi morre. E nós vamos olhar para a história, e a história diz que quando o marido morria, a mulher ainda tinha os filhos, ela era uma mulher amparada e de caráter na sociedade. A sociedade não olhava para ela com indiferença. Só que passa-se o tempo, os filhos também morrem. E agora fica as 3 mulheres desamparadas. A sociedade começa a olhar para aquelas mulheres com um olhar de condenação. É o que acontece muitas vezes na nossa vida, na nossa família. Muitas vezes as pessoas olham para nós e muitas vezes nos julgam, nos condenam. Só que não sabe o que se passa dentro do nosso coração, não sabe o que se passa dentro da nossa vida e não sabe o que passa dentro da nossa casa. Só que o que acontece? A Bíblia vai falar da mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Ou seja, Noemi, ao longo da sua vida, ela buscou edificar a tua casa. Nós vamos acompanhar a história e o que a história vai dizer de Noemi. A
Após a morte dos filhos, Noemi, conhecendo as regras da sociedade, conhecendo as circunstâncias que a sociedade a ia tratar, ela chega para suas noras, que ela considerava como filha, e diz: agora, minhas filhas, eu já tenho idade avançada, eu já não posso mais se casar, porque vocês ainda estão com a idade mais nova, porque vocês não voltam para suas terras e para a casa de seus pais. Nós vamos ver que a história que órfã, ela decide voltar para a casa de seus pais, mas aí Ruth, ela acompanha Noemi. E o texto lá na frente ele vai dizer assim, que Ruth, acompanhando Noemi, Noemi diz para ela assim: olha, Ruth, por que você não faz como a sua concunhada? Vá à casa de seus pais, porque eu já não posso mais gerar filho. E mesmo se gerar, o tempo vai passar. O que acontece? Até ele ter uma estatura para se casar com você e te dar dignidade, você vai ser muito mal falado pela sociedade. É o que acontece no meio da família. Muitas vezes as nossas diferenças de pensamento pode causar em nós mal de julgarmos uns aos outros. O que foi ministrado aqui ao longo da semana é que a família ela tem que ter união, mesmo em meio a muitas diferenças. A nossa família ela tem que ter Jesus Cristo em meio a muitas diferenças. Por quê? Porque quando Jesus Cristo nos orienta, o final de todas as coisas é o caminho do Senhor, é estar na presença do Senhor. Nós aprendemos isso aqui. Ainda criança, nosso pai fazia culto aqui e nós fomos aprendendo a palavra. Hoje eu só posso falar do amor de Deus e expressar a palavra muito bem. Por quê? Porque eu aprendi quando criança. Então o que eu quero dizer para vocês que já são pais, para vocês que vão ser pais: ensina realmente o teu filho o caminho que deve andar. Guarde contigo Efésios 6. Grave no seu coração essa palavra de Efésios 6. Vós pais, ensina o teu filho o caminho para que ele que deve andar, para que ele, quando crescer, mesmo que ele vá querer conhecer o mundo, mas ele não vai conseguir sobreviver lá. Porque primeiro que o mundo vai sempre o acusar, dizendo para você: mas você não é cristão, mas você não é conhecedor da palavra. Vamos olhar para Noemi. Ela saiu da tua terra. Quando ela volta, as pessoas olham para ela com um olhar de diferença. Com um olhar muitas vezes dizendo assim: olha, essa mulher já não será mais capaz de se levantar. Só que aí o que acontece? Ela traz consigo Ruth. Aí o que eu quero ministrar para você nessa manhã, que Ruth, ela enxergava algo diferente em Noemi. Ela enxergava uma mulher vitoriosa, uma mulher que foi capaz de sobreviver numa terra que não era dela, num povo que não era dela, no meio de um povo que servia deuses que não era dela. E ela permaneceu na sua fé. O que eu quero ministrar para você nessa manhã: indiferente de toda luta, indiferente de toda provação, permaneça fiel a um Deus que tudo pode. Permaneça crendo num Deus que é capaz de mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos ver a história de Ruth, orientada por Noemi. Ela chega, a sua terra agora ela chega numa época de colheita, na colheita da cevada. Noemi vai orientar Ruth: Ruth, olha, você quer sobreviver no meio desse povo? Aprenda a cultura desse povo. Sirva esse Deus com muita afinidade, com muito orgulho. E foi o que Ruth fez. Ela quis aprender como servir a Deus. O que eu quero dizer para você, família, que está aqui hoje: aprenda a servir a Deus com coração puro, coração verdadeiro, reto e sincero diante de Deus. É difícil esse caminho, é. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele vai dizer para nós: olha, eu vivi neste mundo, eu sei as dificuldades que tem nesse mundo, mas eu posso dizer para vocês uma coisa: que vocês são capazes. Porque eu fui capaz. Porque Ele desceu na terra, Ele era homem, Ele tinha o Espírito excelente de Deus, mas Ele era homem, sujeito a todas as coisas assim como somos nós. Mas Ele conseguiu viver aqui na terra. Ruth vai aos campos. E como a palavra vai dizer ali, os colhedores, eles tinham uma regra que era determinada no meio do povo de Israel. Porque
os viúvos, as órfãs, as crianças que não tinham mais pai nem mãe, eles tinham que se alimentar de alguma maneira. E era orientado aos colhedores da terra, e deixando restos na plantação, para que as pessoas pudessem vir e colher. E tinha uma regra, as pessoas não podiam catar o que estava no chão, ou seja, então tinha que estar no pé, para que eles pudessem vir e colher. E vamos ver aqui que Boaz, um dos parentes, porque Noemi ela tinha que se casar com o irmão de Elimeleque, para se cumprir o remidor, aquele que ia devolver todos os bens que Elimeleque foi vendido. Ela tinha que se casar com o irmão, mas ele não tinha mais ali aquele irmão. Acredito eu que aquele irmão também já tinha morrido, mas o outro parente mais próximo tinha que fazer isso. E o que acontece? Aquele parente mais próximo não pôde fazer, mas Deus já tinha preparado Boaz no caminho daquela mulher, para que aquela mulher fosse abençoada. Boaz, com muita sabedoria, conhecendo a história, conhecendo as doutrinas, o que ele vai fazer? Ele vai ao parente que tinha que remir a Noemi, tinha que remir a Ruth, porque Ruth acompanhou Noemi, sendo ali considerada filha. Aquele parente diz: olha, eu não tenho condição de remir as duas, mas te dou esse direito de fazer isso, de abençoar a vida dessa mulher. E Noemi orienta a Ruth como fazer, para que você chegasse até esse propósito, os processos para que ela pudesse se casar. E Ruth se casa com Boaz e vence a geração. Na geração vence Davi. De Davi vence a geração até chegar no nosso Jesus Cristo. O que eu quero deixar para você nessa manhã é que a sua história, ela não termina na sua dificuldade de hoje. A sua história não termina na prova de amanhã. A tua história, ela termina lá no final. Amém, Deus. Quando nós estivermos lá na glória e pudermos pedir ao Senhor: Senhor, me mostra toda a trajetória da minha vida como foi, para que eu possa me orgulhar de hoje estar na tua presença, para que eu possa estar no céu, louvar o teu nome com ainda muito mais orgulho. Ou seja, a palavra vem dizer assim, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio dizer assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. O que eu quero dizer para você aqui, que luta teremos na nossa vida familiar, prova teremos na nossa vida familiar, dificuldade nós vamos passar na nossa vida familiar. Só que o que eu quero ministrar para você, se você colocar o seu joelho no chão, orar ao Senhor, falar: Senhor, eu estou tendo problemas na minha família, eu estou tendo dificuldades na minha família, mas Senhor, restaura, trabalha, ajuda. O Senhor vai fazer. O Senhor vai trabalhar. Porque é o amor. Quando a palavra vai dizer assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos entender o amor. Nós não conseguimos entender de que forma nós vamos amar o nosso próximo. Abençoando a vida dele. Mesmo quando não está perto, mas se eu puder orar e pedir: Senhor, que a vida dele seja próxima, seja abençoada. É o que temos que fazer. Orar uns pelos outros. Temos dificuldade? Temos, aqui já foi falado. Vá aos santos, confessa aos santos, porque para que nós possamos um ao outro ajudar, um outro abençoar. Essa palavra eu quero deixar para você nessa manhã. É uma história belíssima. Se a gente for estender, a gente fala muito. Amém. Mas a gente vai ler lá, ó, Elimeleque, o significado do nome dele. Deus é meu rei. Mesmo que ele saiu da terra, o nome dele é Deus é meu rei. Noemi, doce. Depois ela vai na dificuldade da vida dela, ela pede para que se chame ela de amarga. Só que o que acontece? Deus tinha um plano para a vida daquela mulher e ela foi abençoada. Ruth teve um filho e pegou esse filho e deu para Noemi criar. E abençoou a vida de Noemi, dando seu filho para que ela pudesse criar, para que ela pudesse voltar a ter alegria. Ela perdeu seus filhos, mas pôde criar o seu neto
como filho. Glória a Deus. Então, essa passagem eu quero deixar para você nessa manhã. Vamos refletir mais sobre família. O inimigo, ele vai fazer de tudo para destruir. Vai fazer de tudo para acabar, para exterminar. Só que está na nossa mão o poder de abençoar. Está na nossa mão o poder de dizer assim: Senhor, eu não aceito que a minha família venha a ser destruída. Eu não aceito que a minha família venha a ser exterminada sobre a face da terra. Porque tem que se cumprir a palavra. Da terceira até a quarta geração. Aí quando vamos analisar isso, quer dizer assim: a minha geração vai ser abençoada até a quarta. Só que a geração do meu filho vai começar na primeira e tem que ser abençoada até a quarta. A geração do meu neto também vai começar na primeira e ser abençoada até a quarta. Dos netos, bisnetos, tataraneto e aí vai. Ou seja, é como a eternidade. Jamais a bênção de Deus pode sair de cima da nossa família. Jamais a mão de Deus possa sair de cima da nossa família, porque é eterno. Vai passando de geração a geração. São 4 gerações. Só que vai nascendo e as gerações vão se prolongando. Então que a bênção de Deus seja sobre a casa de cada um aqui. Que a bênção de Deus seja sobre a família de cada um aqui. E que nós possamos aprender, assim como eu tenho orgulho sempre de dizer, qualquer lugar que eu vou, eu tenho orgulho de dizer do meu pai, de dizer da minha mãe. Que nós possamos ser pastores dentro da nossa casa. Ser pastores dentro do nosso lar. Vamos ter dificuldade? Vamos ter sim. Porque nós passamos por luta. Às vezes o salário era pouco, tínhamos vontade de comer as coisas, muitas vezes não podíamos. Só que o que acontece? Hoje somos grandes. Nós podemos nos orgulhar de que nós podemos dizer assim: no meio da sociedade nós somos pessoas de caráter. No meio da sociedade nós somos pessoas que nós não falávamos do amor de Deus, mas muitas pessoas conhecem os meninos que subiam para glorificar a Deus lá no Bela Vista. E hoje são grandes, hoje são homens de Deus, são mulheres de Deus, são pessoas abençoadas. Que você possa ser abençoado. Eu quero agradecer aqui, né, a vida do pastor Marcos, a vida da pastora Vânia. O João Marcos chegou aqui, o Mateus, que esteve aqui conosco, que pôde nos abençoar com uma palavra maravilhosa aqui. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado ao longo desses dias aí pela internet e dizer a você: continue orando pela sua família. Dificuldade vai ter sim, porque Jesus Cristo já tinha nos alertado que teríamos dificuldade. Mas a palavra também diz assim: tem de bom ânimo. Jesus Cristo diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, nós não somos incapazes. Nós servimos um Deus que é capaz de todas as coisas. Um Deus que não tem limite para nos abençoar. A questão é, muitas das vezes, nós é que construímos barreiras para cercar a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é como a água que corre. Se nós construirmos um muro, aquela água não vai chegar à nossa vida. Ela pode até chegar depois que ela subir até o muro e começar a transbordar. Só que aí vai demorar um tempo para que a bênção de Deus transborde sobre a nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E como já foi dito aqui, né? Que não fique só mais nesse trabalho. O ano que vem, se Deus nos permitir, que nós possamos novamente fazer outro trabalho como esse. E que cada família lá, pastor, na sua casa, tire um tempo. Hoje você tem obreiros que pode ficar no seu lugar. Faça lá na sua casa também, para que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa reinar. Porque eu sinto aqui, não sei se todos podem dizer isso, mas eu sinto alegria, eu sinto paz, eu sinto a comunhão do Espírito Santo de Deus. Porque foi difícil para o Rodrigo, como eu já disse aqui, no primeiro dia chegar aqui e dizer assim: nós vamos pregar entre a nossa família. É difícil. É difícil você sentar e trazer uma mensagem e parece que tudo está saindo de ponto para alguém. Mas não, é difícil. O Artinho sentiu isso. O Tony sentiu isso. É difícil falar no meio da família. Brincar é fácil, dar risada é fácil. Mas é a hora de falar a verdade do Evangelho. Essa é a questão que muitas vezes encontramos lá fora. Porque se nós temos dificuldade de falar no meio da família do amor de Jesus, como vamos pregar lá fora? Como vamos pregar para as pessoas que vão nos questionar?
não sendo da nossa família, que muitas das vezes você tem que tomar o maior cuidado no que falar para que essa pessoa não venha se ofender, não venha se magoar e não queira conhecer o Evangelho do Senhor. Então, Deus abençoe realmente a cada um, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um nessa manhã. E as palmas louvam o nome santo do Senhor.